Vamos investigar um outro sisteminha. Apenas um parêntese sobre o plano inclinado, tá? O que vocês viram aqui, por mais que seja um experimento simples e evidente, mas vamos refletir um pouco sobre isso. Uma força descrita em termos da posição mostra um processo que pode ser revertido. Você não consegue distinguir o filme de frente para trás ou de trás para frente. Uma força que depende da velocidade, como essa aqui, você consegue colocar uma ordem temporal no seu evento. É um processo dito não conservativo. O caso mais geral, ou outros exemplos de processos não conservativos, são atritos viscosos. E você tem um corpo qualquer se deslocando com uma certa velocidade em um fluido. Então, quando esse corpo se desloca, ele vai produzir um deslocamento no fluido. Ao avançar, ele bate nas moléculas de ar, por exemplo, e sofre, obviamente, a reação das moléculas de ar. Ele vai comprimir o ar à frente, aumentando a quantidade de impactos. Ele vai ter que empurrar o ar à frente, deslocando uma massa de ar. E essa força vai ser tanto maior quanto maior for a velocidade. Vai ser tanto maior quanto maior for a densidade do fluido. Na água, essa oposição vai ser ainda mais forte. No óleo, ainda mais forte. Assim como a lei de Hooke é uma aproximação linear para o problema de elasticidade, você pode buscar uma aproximação linear para essa força viscosa como algo que se opõe à velocidade. E vou manter aqui um versorzinho velocidade, tá? Linear em primeira ordem. Só que, se o teu fluido permitir você aumentar essa velocidade, você vai começar a ter um escoamento que não é mais laminar, mas turbulento. Começa a surgir torvelinhos aqui atrás. Você começa a arrastar uma certa massa de ar junto com o seu corpo. A aproximação linear não é mais suficiente. Você vai precisar de um termo quadrático. Se quiser, um cúbico. E quantos forem necessários para descrever o problema? Hã? Isso. Ou menos delta vezes V, ou menos qualquer outra constante vezes termos de ordem superior. Você vai adicionando termos para justificar a dinâmica do seu sistema. Você vai buscar um modelo empírico para esse deslocamento, que vai depender do fluido, vai depender da forma do seu corpo, pressão, temperatura e por aí vai. Então essa aqui é como se fosse uma lei geral, ou melhor dizendo, um modelo para o deslocamento em um fluido viscoso. Note como depende da velocidade, isso vai estar sempre associado a uma irreversibilidade no seu processo, a uma dissipação ocorrendo no seu problema. Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas aulas, em especial no segundo bloco, sobre essas forças dissipativas.
Feito este parênteses, vamos brincar com um problema simples, agora, envolvendo roldanas ou polias. Deixa eu pegar aqui um exemplo de um conjunto de massas presas a polias. Se eu tenho aqui uma massa M, qual é a força que eu preciso aplicar a esse fio para produzir um deslocamento dessa massa? Eu posso medir essa força pelo alongamento do elástico. Ela permanece, qualquer que seja a orientação que eu coloque aqui. Por que ocorre isso? Vamos fazer a análise desse problema, decompondo ele parte a parte. Temos uma massa M, presa por um fio a uma polia, e aqui eu estou puxando essa polia. O eixo dela está preso aqui à minha viga. Qual é a tensão T que eu coloco aqui para que esse sistema permaneça em equilíbrio? mg. Só que note que estamos fazendo algumas considerações aqui. Quais são as forças que atuam sobre a massa? Peso e uma tração T. Quem exerce essa tração sobre a massa? Hã? Não. É o fio que exerce a tração. Então você vai ter um fio em que você vai ter a reação dessa força menos T. E aqui em cima, uma outra tração, T'. Quem é que exerce essa tração aqui nessa parte de cima do fio? A polia. Sobre ela vai ter essa tração T', uma tração T duas linhas do outro lado. Só isso? Tem uma força aqui no eixo da polia. E do outro lado, você vai ter um fio com uma tração T duas linhas, uma tração T três linhas, que estou aplicando aqui diretamente no fio. Se eu estou voltando para o meu sistema e colocando ele em movimento. Vamos pegar os pares aí, um a um. Eu pego ele aqui e estou puxando, produzindo uma aceleração até no meu corpo. Como vai ficar a dinâmica desse movimento? Primeiro, no equilíbrio, tem que minha aceleração é igual a zero. Ok? Se a aceleração no fio é igual a zero, qual é a força resultante sobre o fio?
0. Esta tração aqui deve ser igual a esta. Se a rodana está parada, não sobe nem desce nem gira, e ela permanece assim, primeiro, não subir nem descer implica que a força sobre ela é nula. Não girar implica que essa força e essa aqui se equilibram. Então essa força é igual a essa, e a soma dessas duas é igual à força no eixo. Essa força aqui e essa força aqui formam paração e reação. Esta força aqui e essa força aqui formam paração e reação. Qual é a aceleração desse fio? Portanto, essa tensão aqui é igual a essa tensão aqui. E se o corpo está em equilíbrio, essa tensão deve ser igual a peso. O peso vai ser igual a essa tensão que eu estou colocando na vertical. Note que com a polia eu posso mudar esse ângulo. E o fato da polia não virar implica que essas duas forças aqui, elas se igualam, mesmo que o ângulo não seja mais 0. Mesmo que você tenha uma abertura aqui. Nesse caso aqui, os dois vetores são iguais. Senão, o módulo deles são iguais. Eu mudo a direção da força aplicada ao corpo. Ali no duas linhas é negativo, né? É. Obrigado. Agora, se o sistema não está mais com aceleração nula, o que acontece? Não significa que ele está girando ou está se deslocando com uma velocidade constante, mas que a aceleração é não nula. Agora tem que começar a fazer considerações. Por quê? Se a aceleração é não nula, qual é a força resultante aqui? Envolve a massa do fio. Eu começo a ter que considerar a massa do fio no problema. Então é por isso que frequentemente vocês vão trabalhar com fio de massa desprezível. A massa do fio vai ser considerada igual a 0, para que a força resultante seja nula. Portanto, essa força e essa vão se igualar em módulo. Além disso, a roldana vai ser considerada com uma massa desprezível. Aproximadamente 0. Como disse um amigo também, normalmente a gente fala desprezível, mas o correto é dizer que é uma massa desprezável. Você pode desprezar a massa. Você não tem os geris a massa, você apenas não está levando ela em consideração no seu problema. O importante é que essa massa da rodana vai ser considerada como aproximadamente 0. Vamos ver depois o que acontece quando essa massa da rodana é levada em consideração. Nem sempre é o caso, nem sempre você pode assumir isso. Além disso, você pode imaginar uma força variável aqui. Você muda a força atuando. E a resposta ocorre instantaneamente aqui do outro lado. É verdade isso? Se ao invés do fio, tivermos uma mola, eu posso pegar e ficar variando aqui, compara a amplitude da minha oscilação com o balanço do carrinho. Ok? A dinâmica fica bem mais complicada, se você considera a elasticidade do seu meio.
Então, se o meio for elástico, a resposta no tempo pode se complicar. Então você diz, além disso, que o fio é inextensível. Você despreza a elasticidade dele. Então essas são considerações que você tem tipicamente ao resolver um problema desse. Vamos ver em detalhes como é que a gente lida com a polia de massa não nula. Depois o resto, vocês podem temperar à vontade em problemas para resolver em casa. Voltando aqui ao nosso sistema, o que acontece agora num sistema como este aqui? Eu tenho essas duas polias, mas tenho mais uma deste lado. Eu vou usar os elásticos como meus dinamômetros. Eles vão medir aqui a força que estou aplicando. Note que o elástico esticou, indicando quanto de força eu apliquei nesse lado. Vamos comparar com a força que eu aplico do outro lado. Em qual dos dois casos eu tenho um alongamento maior? Na minha direita ou na minha esquerda? Vamos comparar com esse outro sistema em que agora tenho duas polias móveis. Qual é que esticou mais? Comparado com esse último aqui, qual é o que esticou mais? Como é que evolui isto? Ok? A minha esquerda sempre alonga um pouquinho mais do que a minha direita. Nesse caso, qual é a força que eu aplico aqui comparado com o peso? Por que mg sobre 2? Vamos decompor de novo. Temos aqui uma polia, uma força aplicada, uma outra polia, minha massa, ele preso aqui em cima. Numa condição de equilíbrio, tenho peso e a tração vai ser menos mg J. Para que essa polia esteja em equilíbrio, significa que eu tenho que ter aqui duas trações que vão igualar a tração posta aqui. mg dividido por 2 menos metade do peso de cada lado. Qual que vai ser a força exercida aqui em cima? Metade da força-peso. E nessa polia aqui? Vou ter metade e metade da força-peso do outro lado. Portanto, a força aqui vai ser P. Qual que vai ser a força total aqui na haste?
3/2 de P. Fica fácil ver que se eu pego esse meu conjunto de polias, considero isso aqui um sistema fechado, eu tenho aqui força-peso e P sobre 2. Atuando nesse conjunto. Se ele está em repouso, ou se ele está com uma aceleração constante, ou se eu considero que a massa dele é desprezível, significa que aqui e aqui eu vou ter a combinação dessas duas forças. Ok? E se agora eu for adicionando mais e mais polias? Sim. Não entendi o que você fez ali. O que você somou? Eu estou calculando a força total exercida em cima da minha trave, Certo. onde estou pendurando aqui as polias. Tá, você vai ter... Então, tenho essa polia, sobre a qual tem uma força igual a mg, e essa aqui, que é mg sobre 2. Posso encarar isso como conjunto de polias, como sistema fechado, sobre o qual eu tenho essas duas forças atuando. Portanto, essas duas forças, compensando aqui do outro lado, presas à haste. E se eu for somando mais e mais polias ao meu problema? Voltando aqui para o nosso sistema. Desse lado, quando eu puxo, peso sobre 2 e peso sobre 2. Aqui, peso sobre 2, peso sobre 4, peso sobre 4. Aqui, peso sobre 4. Então, peso sobre 4 mais peso sobre 4, peso sobre 2. Mais peso sobre 2, P. Ok? Desculpe. Corrigindo. Eu puxo aqui. Peso sobre 2, peso sobre 2. Peso sobre 4, peso sobre 4. Tenho peso sobre 4, mais peso sobre 4. Então, aqui eu tenho peso sobre 2, aqui peso sobre 2, e aqui no meio, peso sobre 4. Então, 5/4 de peso atuando aqui na haste. Na seguinte, peso sobre 2, peso sobre 2. Peso sobre 4, peso sobre 4. Peso sobre 8, peso sobre 8. Mais peso sobre 8. O resultado, 9 sobre 8 vezes mg, atuando aqui na haste. E quanto mais polias eu adiciono, menor é o peso que adiciono aqui desse lado, para manter o sistema em equilíbrio. Voltaremos a esse sistema aqui para calcular o trabalho de uma força. Justamente o fato que, de um lado, você precisa de uma força pequena para produzir o deslocamento do seu peso. Mas você precisa deslocar bastante o fio para fazer o peso subir à mesma altura. Vamos retomar isso com o conceito de trabalho e energia. E suposto, senhores, o que eu queria dizer para vocês é que vimos aqui alguns exemplos macroscópicos de força que, no fundo, têm suas origens
em fenômenos microscópicos. Então você tem essas forças microscópicas, que são chamadas forças fundamentais da natureza. A primeira delas, essa ideia de uma força atuando à distância, é a gravidade, que nós discutimos na última aula, que Newton chegou a ela utilizando suas leis de conservação de momento e a segunda lei de Newton, relacionando força com a variação de momento. Portanto, força proporcional à aceleração. Além disso, já era conhecido desde muito tempo, foi estudado, baseado nesse tratamento que Newton aplicou aos problemas de mecânica, as forças de origem elétrica. Todos vocês já brincaram com força eletrostática. Aquele efeito de você descer do carro e tomar um choque quando desce, você pegar e suspender papeizinhos utilizando um balão atritado. Todos esses efeitos de força eletrostática, eles são muito, mas muito mais fortes do que a força gravitacional. Os casos de eletrostática, eles obedecem também uma lei de força que vai com o quadrado da distância, assim como a força gravitacional. É o que a gente chama de uma força de longo alcance. Porém, para corpos macroscópicos, eles não são tão percebidos, apesar de serem 41 ordens de grandeza maiores que a força gravitacional. Isso deve-se ao fato que a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. A interação coulombiana pode ser de atração ou repulsão, de acordo com os sinais das cargas envolvidas. Já para a gravitação, você só tem forças atrativas. Então é por isso que essas forças governam a dinâmica de sistemas grandes, como o sistema solar, como a nossa atração na superfície da Terra. Por outro lado, a manipulação das forças eletrostáticas, e daí indo para o eletromagnetismo, indo para a eletrodinâmica, vão implicar em todos os fenômenos que nós conhecemos e que nós usamos hoje em dia na nossa tecnologia. O conhecimento de interações indo até o limite do muito pequeno. Interações entre átomos, interações entre partículas atômicas, em especial entre o elétron e os componentes do núcleo. Então é nessa escala, até essa escala de angstroms, você vai ter um núcleo minúsculo e o seu elétron situado a essas distâncias da ordem de frações de nanômetro, aprisionado eletrostaticamente, ou na realidade aprisionado pelas forças da eletrodinâmica em torno do núcleo. E o núcleo em si vai ser composto de prótons e nêutrons, misturados em um volume muito pequeno. Mas agora, como eu falei, cargas iguais se repelem. Por que é que o núcleo não explode? Com tantas cargas positivas tão próximas. Você tem outras interações na natureza. Você vai chamar de força nuclear forte. Eu gosto de botar aspas aqui na força, tá? Porque quando você vai nessa dimensão, você não vai trabalhar mais com um elétron orbitando o núcleo, como você trabalha com um Sol
orbitando a estrela ou a Lua orbitando a Terra, você tem não mais o elétron representado por um ponto, mas por uma distribuição de carga. Você começa a jogar com as regras da mecânica quântica. E quando você começa a jogar com as regras da mecânica quântica, vai ficar cada vez mais capcioso trabalhar com esse conceito de força como derivada do momento no tempo. Vai ficar muito mais conveniente você trabalhar com o conceito de energia. Associar energias cinéticas, relacionadas à velocidade, energias potenciais, relacionadas à posição, para os seus corpos. Então você vai ter uma energia associada a essas interações nucleares fortes que atuam em uma escala muito menor do que a escala atômica. Isso aqui está caindo para 10 a menos 4 de Angstrom. Então, elas são forças de curto alcance, ou interações de curto alcance, responsáveis pela coesão do núcleo. Além disso, você ainda tem a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento, pela transformação entre nêutrons e prótons, envolvendo a emissão de elétrons e neutrinos, ou de pósitrons e antineutrinos. Então, esse tipo de decaimento beta, está ligado a essa interação nuclear fraca. Fraca porque ela é muito menor do que a forte, nuclear porque ela ocorre dentro do núcleo e é um processo de curto alcance. Para saber mais sobre isso, vocês têm toda a liberdade de irem ao curso de Física, tomarem algumas cadeiras livres, como, por exemplo, a cadeira de Física Nuclear, Introdução à Física Nuclear, ou Introdução às Partículas Elementares. Ok?